Oi, tudo bem? Rafa, tudo Então, bom com você? Que honra estar nesse perfil incrível, lindo, maravilhoso, cheio de propósito. Que coisa a gente, linda. a gente agradece. A gente é muito fã de vocês, ainda mais eu, Rafael, aqui. Eu já acompanho vocês faz muito tempo no Instagram e eu sei que o trabalho de vocês é incrível, é maravilhoso. Eu acho que precisamos de mais pessoas e empresas como vocês aqui no Brasil e no mundo, né? Crescemos juntos. Ah, que ótimo. Meninas, então vamos fazer o seguinte: caso tenha alguém que esteja assistindo a gente que não conhece vocês, não fazem ideia de quem vocês são, o que vocês acham de fazer uma apresentação para a gente se conhecer melhor? Arrasou. Perfeito, Arrasou. perfeito. Olha só, nós somos Thalita, eu sou Ela. nutricionista, e Carol, psicóloga. Nós somos idealizadoras, sócias e proprietárias da NutriMind. E a NutriMind nasceu com o propósito de ajudar as pessoas a fazerem as pazes na relação com o corpo e com a comida. E todo esse propósito nasceu das nossas experiências. Por quê? Porque nós passamos por relações muito conturbadas com o nosso corpo e com a comida. Eu tive dois transtornos alimentares, que foi ortorexia e vigorexia. Ortorexia é aquela necessidade psicológica de ter que comer tudo muito limpo, tudo muito certinho, dentro de um padrão. E aí, qualquer coisa que eu comia fora disso, isso me gerava muita culpa e eu acabava levando a compensações ao extremo com relação à atividade física, que foi a proposta na verdade, o transtorno da vigorexia. E aí, no caso da Carol... Eu tive compulsão alimentar, minha compulsão alimentar começou na infância. As raízes são muito profundas da minha compulsão alimentar. Foi devido a um abuso sexual na infância, dos meus 5 aos 8 anos, eu fui abusada sexualmente pelo meu avô, hoje ele é falecido. E foi um processo bastante doloroso, até eu compreender que a forma como eu comia era efetivamente uma forma extremamente transtornada. E aquelas palavras que eu não podia falar na minha infância, eu comia. Então, a raiz da minha compulsão alimentar foi esse abuso sexual que começou lá na infância. E na vida adulta eu tive alguns gatilhos que foram sendo despertados em função disso, que era muito no meu antigo trabalho. Eu não trabalhava com comportamento alimentar, daquelas coisas, né, gente? Quando a gente vai vivendo a nossa vida, às vezes a gente se aperreia tanto com tanta coisa, mal sabia eu que tudo que eu passei ia me servir de base para hoje poder ajudar outras pessoas, né? Nesse processo, né, de cura e reversão dos transtornos alimentares. Então, nossa metodologia é uma metodologia pautada nas nossas próprias experiências, tem comprovação científica, tem muita ciência por trás disso, mas o mais importante, gente, tem humanidade. Porque quando não tem humanidade, você pode ir para o melhor médico do mundo, você pode ir para o melhor nutricionista, para o melhor psicólogo do mundo, mas se não tiver humanidade, não vale a pena. Então, nossa metodologia é uma metodologia muito, 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 muito humana mesmo. É enxergar o ser humano na totalidade de forma sistêmica. A gente entra na vida da pessoa e abarca todas as esferas da vida dela que fazem com que ela se relacione dessa ou daquela forma com a comida. De uma forma bem resumida, tem pacientes nossas, por exemplo, que quando a gente trabalha com elas, posicionamento, ou seja, poder se sentir vulnerável, poder verbalizar isso, poder falar. Quando a gente trabalha o posicionamento, a pessoa começa a encontrar saciedade, começa a entrar em contato, né, com a comida de uma forma mais conectada. Começa a dissipar a culpa ao comer, consegue sair da inércia de, por exemplo, muitos meses sem fazer atividade física, começam a sentir prazer nesse processo. Enfim, é muita coisa legal que a gente trabalha, que a gente atua. E a gente vai nas raízes, né? Que é um pouquinho do que nós vamos conversar hoje, né? Bem É. né? Sim, e isso é muito interessante. Até tem alguém comentando aqui, ó, ainda bem que cada vez mais estão surgindo nutricionistas mais humanizados. Aí já de baixo já tem amo nutricionista e psicóloga. Porque eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que a gente cresce, mundo, pessoas, independente de corpo, independente de alimentação, eu acho que a gente cresce de uma maneira onde a gente escuta muitas mentiras. E eu acho que algumas das mentiras mais ligadas na alimentação é aquele:
emagreça com essa dieta, dieta da lua, dieta da sopa, dieta disso, dieta daquilo. E eu acho que essa é uma das maiores mentiras, porque cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo, cada pessoa passou por um trauma, por um problema, cresceu com uma certa infância, e como você acabou de comentar isso, a questão de, tipo, tudo isso influencia no final a alimentação da pessoa. E não é porque uma dieta deu certo comigo que vai dar certo com você, que vai dar certo com mais 15 mil pessoas, né? Na Então, aí, verdade, a gente ousa dizer que se dieta funcionasse, você só teria feito uma na vida. Iria durar para sempre. Então, Exato. bom, acabamos a live hoje. Eu acho que com essa frase a gente já acaba já. Eu acho, Obrigada. eu acho que é exatamente isso. Eu acho que isso a gente teria que tatuar na nossa testa, essa questão das dietas. A gente não teria nunca experimentado milhões de dietas, né? E eu acho que aproveitando esse gancho que vocês falaram, para quem segue aqui o Namu nas redes sociais, a gente já trouxe esse tema na semana passada, mas a gente quer trazer de novo porque, a princípio, eu fiquei, assim, horrorizado e espantado quando eu li esse tema que vocês produziram. Eu falei, gente, é 100% verdade. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre quais são esses sabotadores que a gente traz desde a infância e por que talvez a gente não conheça, a gente não tenha se tocado de que eles são realmente alguns de nossos sabotadores. Bom, primeiramente, Rafa, trazer aqui para o pessoal que os sabotadores são relacionados a gatilhos. Gatilhos que muitas vezes estão no nosso inconsciente. Estou fazendo analogia aqui com uma árvore. Esses gatilhos estão nas raízes, estão ali abaixo do solo, onde a gente não consegue ver. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba caindo nessas armadilhas sem perceber. E aí é como se a gente estivesse numa rua e aí todo dia a gente passa por essa rua. Nessa rua a gente sabe que tem um buraco. Aí a gente, caiu no buraco e só percebe depois que caiu. Nossa, tinha um buraco aqui nessa rua. A gente passa no dia seguinte, nessa mesma rua, cai no mesmo buraco e só depois que a gente cai que a gente percebe. Então é mais ou menos assim. O que acontece é que quando a gente traz para a consciência esses sabotadores, a gente começa a ficar mais consciente para observar se a gente está caindo nessa armadilha ou não. E aí a gente aprende a lidar, né, a partir do momento que a gente tem consciência desse sabotador. E aí, um desses sabotadores é a questão de comer vegetais. Eu vou fazer uma colinha aqui só para direcionar da melhor forma. Sim, claro. Então, Imagina. É porque tem muita informação e se São deixar, muitas. a gente fala mais segunda-feira. A gente fica até amanhã conversando. Então, Imagina. comer vegetais para poder ganhar sobremesa ou ir para o parquinho depois que comer. Então, o que essa comunicação traz para a gente? Como é que isso se concretiza como um sabotador? A criança, o adolescente, o adulto, passa a vida depois desses gatilhos acreditando que eu vou comer aqui os vegetais, ou eu vou comer fruta, ou eu vou comer isso daqui que eu considero saudável para poder merecer comer a sobremesa, para poder comer um hambúrguer à noite. Eu vou fazer uma semana aqui de dieta, comendo dentro dessa proposta restritiva, para merecer ter um dia do lixo. Eu vou fazer atividade física hoje para merecer tomar um vinho à noite. E aí a alimentação passa a ser uma proposta de compensação, o que é muito ruim, né? Porque muitas vezes essa proposta de compensação ela é gatilho para transtornos alimentares. Essa é uma relação com a comida que não é saudável, não é uma relação de paz, é uma relação de compensação. E quando a gente fala de compensação, de merecimento, tem uma outra coisa bem importante. Então vamos lá, vamos supor que você coma, de fato, lá na sua infância você está comendo. Claro, gente, que tudo isso que a gente está falando, a gente está falando da infância, porque justamente são onde esses sabotadores começam, de fato, a aparecer. Total. Então, e a gente manifesta isso na vida adulta. Então, você tá lá, criança, e a sua mãe ou o seu pai te dizem o seguinte, olha só, você só pode ir brincar se você comer tudo que está aqui no prato. Ok, uma criança, ela vai tentar comer tudo que está no prato, mas de uma forma extremamente desconectada ali com a comida. Ela vai comer só porque ela precisa e só porque ela quer brincar. Na vida adulta, como é que esse sabotador também se manifesta para além da relação com a comida?
Essa criança, um dia ela vai ficar adulta e ela vai entender o seguinte, que para eu poder merecer alguma coisa na vida, presta atenção, olha só que forte isso, você que está aqui assistindo. Para eu poder merecer alguma coisa na vida que seja prazerosa para mim, eu preciso sofrer. Eu preciso penar. Eu preciso sentir algum tipo de dor. Eu preciso passar, eu preciso me desconfortar efetivamente. E aí se cresce com aquela crença de que para eu ter alguma coisa na vida, para eu ser alguém na vida, eu vou precisar quase que, né, vender minha alma pro capeta para conseguir fazer com que as coisas de fato aconteçam. E aí, quando alguma coisa chega de um jeito mais fluido, de um jeito mais leve, essa pessoa não consegue nem reconhecer. Essa mesma questão, ela se manifesta nos relacionamentos. E aquela pessoa, por exemplo, que muitas vezes não consegue ter um relacionamento de paz e de tranquilidade, porque acredita que um relacionamento de paz e tranquilidade ele só pode acontecer à base do esforço, à base de uma rusga emocional, de um peso emocional. Ou aquela pessoa, por exemplo, não consegue, no fim de semana, se permitir um descanso, porque ela está conectada com o ter que, né? Então, isso se manifesta de várias formas, exatamente, em várias áreas da vida. E aí, quando a gente olha para isso, perceba, a nossa relação com a comida, com o nosso corpo também, ela é afetiva, é emocional, é energética, é espiritual e é inclusive ancestral. Quando a gente começa a olhar para esses sabotadores, na verdade a gente está abrindo um portal de consciência muito grande que se manifesta para as outras esferas da vida. Sendo assim, a nossa relação com o corpo e com a comida, olhando para os sabotadores, a maneira como a gente come é, de fato, uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Então, quando a gente passa a enxergar a comida, a forma como eu me relaciono com a comida e com o meu corpo, como uma ferramenta de autoconhecimento, como diz aquele ditado, você mata 2 coelhos numa cajada só. Por quê? Nossa, que eu falei, né? Mas enfim, o ditado é esse, né? Quer dizer, você consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, que é olhar com autocompaixão para o teu corpo, é você compreender essa relação com a comida de tal forma que você se sinta satisfeito e que você encontre a sua própria suficiência nesse alimento. E, ao mesmo tempo, você também trabalha o autoconhecimento. É quando você percebe que quando você está comendo, está sentindo aquela ansiedade, a ansiedade é uma cápsula. Quando você quebra essa cápsula, você encontra tanta coisa dentro dela. Mas quando a gente abre esse portal de consciência, gente, fica muito mais fácil se relacionar com o corpo e com a comida. Claro, é uma jornada? Sim, é uma jornada. É fácil? Tem flores, só, plumas e paetês? Não, gente. É um processo, o processo de olhar para dentro é um processo realmente, né, desafiador. Só para finalizar, porque no final das contas aqui a gente já trouxe 2 sabotadores, que é a questão do merecimento, né, a relação de compensação com a comida, e o outro sabotador é essa questão da necessidade de ter que comer tudo, a ponto de chegar num sentimento de desconforto para conseguir perceber que merece né, as coisas, merece ganhar, merece ter recompensas, vamos colocar assim. Nesse contexto do comer tudinho, Rafa, tem que comer tudinho, tem que comer até o final para poder sair da mesa, para poder ir pro parquinho, tem que comer até o final. É nesse momento que começa-se a desconexão com os sinais do corpo. Como se nós tivéssemos... na verdade, a gente tem uma relação de abundância com o alimento e com o nosso corpo, que é de total conexão com os sinais de apetite, de fome, de vontade de saciedade, sem precisar que nenhuma outra pessoa ou um papel diga pra gente quando comer, o que comer, quanto comer, porque nós nascemos com essa conexão. Um bebê que está sendo amamentado, a mãe não vai dizer quando que ele quer mamar, ou quando ele tem que mamar, ou quantas vezes no dia. Ele vai chorar quando ele está com fome e ele vai largar o peito quando ele se sentir saciado. Assim somos nós. Então, essa desconexão com esse sinal de saciedade, ele começa a acontecer quando a gente é estimulado a comer até o final, mesmo já estando satisfeito. Então, chega um momento em que a criança está ali, não, mãe, não quero mais, tô cheia, e a mãe não olha nem para a criança, olha direto para o prato.
Fala, não, calma aí, você tem que comer tudo, ainda não comeu nem metade, só mais Minha mãe era muito assim. E fica forçando. Eu dizia, mãe, acabei. Aí ela olhava pro prato lá. Não, acabou não. Come aqui, ó. Tem que comer. Exatamente. E eu acho que ainda tem aquela questão também que eu ouvia também muito na minha infância, tipo, você vai deixar no prato, tem gente do outro lado do mundo passando Olha, fome. aí vai no medo ali, né? E aí, tipo, Quanto que é o coloca medo da medo. fome também, né? É, Uma coisa de, olha, se você não comer, você vai ficar com fome. Mas vamos lá, gente. Quando a gente sente fome, o que que a gente faz? a gente A já, gente né, já come. É claro, gente, vamos abrir um consegue, a parênteses. gente Nós não, acho que a gente não, estamos aqui exato, falando exato, assim de um recorte da sociedade, né? Quando é sim, importante trazer essa percepção que essa live ela é direcionada de fato. A gente está aqui falando para um recorte. Tem pessoas que não estão nem uhum, assistindo essa live porque não tem nem acesso à internet. Então, quando a gente total, fala de sinais do corpo, de fome, uma coisa é você falar da presença da fome para alguém que tem condições de Tem se acesso. levantar e tem acesso e pode comer. Outra coisa é você falar de fome para uma pessoa que vive num processo de escassez muito grande. E tá aí um outro sabotador, né? Que é a própria uhum, escassez. Os sim, nossos... E por isso que é importante nós olharmos para a ancestralidade. Ontem a gente falava sobre isso. Os nossos bisavós, por exemplo. Maioria, enfim, os meus, os seus, enfim, das pessoas de uma forma geral, vieram de guerra, vieram fugidos de guerras. Então é aquela coisa assim de que a principal coisa que acontecia ali no comportamento alimentar era pautado numa sobrevivência. Então as pessoas só pensavam realmente em sobreviver. A relação com o corpo é uma relação muito mais pautada numa força física, mobilidade, flexibilidade para poder arar a terra, para poder, né, ter força de fato para trabalhar. Não se tinha uma visão padronizada sobre o corpo que se tem hoje, e a uhum, conexão com os sinais do corpo ela era muito mais forte. Só que tinha esse ponto de escassez. Essa relação de escassez que vem dos nossos bisavós, que vem dos nossos avós, que vem muitas vezes dos nossos pais, que passaram por algumas dificuldades nesse sentido, muitas vezes de uma forma inconsciente, o que é que a gente faz? A gente repete essa escassez. E muitas vezes a gente repete, na maioria das vezes, por isso que se chama sabotador, de uma forma completamente inconsciente. É aquele momento, por exemplo, que você vai se servir, você tem uma noção mais ou menos ali do quanto você precisa comer naquele momento, diante dos sinais do corpo que você pode estar percebendo, porque às vezes também a pessoa não percebe, mas que você pode estar aí percebendo. Você come, tem ainda no prato, e você acaba comendo, não, mas tem mais umas 4, 5 garfadas, puf, mete para dentro as 4, 5 garfadas, mesmo estando já efetivamente saciado. Por quê? E aí, quando tu pergunta para essa pessoa que não está com uma consciência aberta, por que você come? Ela te responde, eu não sei. Essa resposta pode estar lá na ancestralidade, porque inconscientemente você carrega um padrão de escassez. Então, na época de guerra, era assim que funcionava. Eu preciso comer e eu preciso comer tudo, porque eu não sei se eu vou ter para a próxima refeição. Eu não sei se na uhum, próxima refeição eu vou ter comida. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou estocar. Eu vou estocar. Então, tem muitos padrões ancestrais que nós repetimos na nossa relação com a comida. Muitos padrões, muito mais com a comida, inclusive, do que com o corpo propriamente dito, né? Eu uhum, sinto muito, né, nos atendimentos que a gente faz com os nossos pacientes, que a relação ancestral com o corpo, ela tem mais uma conotação de resgate, sabe? Do que necessariamente de um processo de cura. Diferentemente da comida, né? Que a comida, uhum, muitas vezes as pessoas chegam e a gente precisa trabalhar num processo realmente de reversão, da pessoa poder enxergar a comida, poder se perceber dentro das suas próprias suficiências, para além da comida, para então perceber essa suficiência na comida. Então eu me preencho de mim, eu olho para dentro de mim, eu vejo o que é que está efetivamente faltando dentro de mim, e acredito, muitas vezes não é comida, e se for um vazio da alma, não tem comida que resolva. O processo é outro, é olhar para um outro caminho, né? Muito do que a gente nossa, tem exatamente, falado, né? uhum, Então, essa relação de escassez, do eu vou comer tudo e se sobrou no prato, eu boto para dentro também. E muitas vezes as pessoas... Opa, Perdão, entrou uma chamada. ligação aqui. E muitas vai. vezes as pessoas não entendem o que acontece, é justamente porque elas estão carregando consigo um grande padrão de Uhum, escassez. E sim, aí, total, esse padrão de escassez de fato é um sabotador.
Deixa eu só entrar aqui e mandar uma mensagem pro meu pai, que ele tá louco, me liga. Minha gente, eu não sei Não, porque sem a gente não tá problema. em live, coisa que acontece. Vamos embora. Não, vamos embora. Eu vou só Falar. responder aqui alguns comentários que, ó, perguntaram se essa live vai ficar gravada, porque eu preciso ouvir pelo menos mais de uma vez, pelo menos umas 10 vezes. Essa live vai ficar gravada, assim que acabar vai estar lá no nosso feed também. Um monte de gente falando que tá sem palavras, tá emocionado. E tem um aqui que eu achei bem interessante. Eu ia perguntar também para vocês essa questão que muitas pessoas trazem de comi e agora estou me sentindo culpado. Mas eu acho que vocês já responderam isso. Eu acho que já está muito entre linhas do que vocês responderam. E eu acho que é exatamente tudo que vocês falaram. E aí eu vou ligar com um comentário aqui também, que eu acho que é do Ricardo, que ele comentou a questão assim, ó. Peraí que eu perdi. Comida é história, é afeto, não apenas nutrientes. Não somos robôs. Eu acho que isso, vocês têm muito o que falar também sobre isso, mas eu acho que eu, numa posição que não sou o profissional da saúde como vocês são, mas eu encaro, eu mudei muito a minha relação com a comida, tanto na minha casa com meus pais, tanto no meu relacionamento com meus amigos, porque eu acho que agora, ainda mais agora nesse momento de pandemia, né, mas antes mesmo desse momento de pandemia, eu acho que a comida é uma questão não só social, mas é uma questão também de você unir as pessoas. Então, Perfeito. por exemplo, é sua mãe ensinar como faz arroz, é seu pai ensinar como faz uma panqueca, é seu pai ensinar como faz um bolo, como faz um croquete, como faz um doce gostoso. E eu acho que é aquele momento que a gente vive tão nessa era tecnológica que a gente esquece essa parte gostosa de tipo, pô, mãe, me ensina a fazer um arroz, me ensina a fazer um feijão, me ensina a fazer. É o famoso cozinha terapia. Então você tá com aquela pessoa que você gosta, tá com aqueles amigos. Pô, comprar uma pizza é uma delícia, mas que tal a gente mudar esse rolê e fazer, tipo, vamos fazer a nossa pizza com os nossos sabores? Eu acho que muitas pessoas se prendem a, tipo, não vamos fazer a comida junto, porque demora muito, aí vai ficar muito gorduroso, vai ficar muito isso, vai ficar muito aquilo. E eu acho que acabam perdendo esse momento. Tipo, agora na pandemia, eu já vi várias matérias onde vários pais estão ensinando as crianças a fazer cookies, a fazer milkshake, por mais simples, leite e banana que seja, é tipo aqueles 15 minutos que vocês estão juntos. E eu acho que isso tem muito a ver também com a questão de como a gente se relaciona com comida. Eu acho que é muito mais, por exemplo, é muito mais prazeroso você comer aquele doce que você fez com aquela pessoa que você ama de paixão. E você vê, caramba, que gostoso, não é só um doce, é aquele momento que a gente teve, aquela foto que a gente tirou, ouvindo aquela playlist que a gente criou junto. E eu acho que isso já engloba também um pouco dessa relação que a gente tem com essa alimentação, que mais do que, acho que equilibrada, se é saudável, se não é saudável, é mais essa questão de, tipo, a gente primeiro, a nossa alma tem que estar saudável com o mundo, com a gente mesmo, para a gente conseguir entender quais são os nossos sabotadores, como que a gente pode resolver isso, falando do lado nutricional e o lado psicológico, porque eles estão super cruzados. E aí eu fiquei pensando muito nisso, depois que eu li esse comentário e concluindo o que vocês falaram também agora. Nossa, Rafa, perfeito. Você conseguiu resumir o equilíbrio entre aquilo que é nutritivo para o corpo e aquilo que é nutritivo para a alma. E aí, quando a Uhum, gente fala de mudança na relação com a comida, o estar em contato com o alimento e unir todas as esferas que se referem à alimentação, porque assim, nossa relação com a comida, de fato, ela é afetiva, ela é emocional, ela é ancestral, como a Carol trouxe, ela é uhum, cultural, ela é social e ela é fisiológica. Só que muitas vezes a relação com a comida ela é direcionada intencionalmente pelas mídias e etc., a ser analisada apenas fisiologicamente. No entanto, essa relação social, essa relação cultural do se unir, do se reunir para fazer, para comer, isso e também a questão ancestral que tem em volta da preparação da comida, isso melhora exponencialmente a relação com a comida e diminui também a relação de culpa. Por quê? Olha que interessante, trazendo essa relação de culpa com o que você acabou de falar. Quanto mais, uhum, quanto mais a gente tem contato com a preparação do alimento, mais a gente está comendo também alimentos in natura. Seja sozinho, seja no ambiente social, seja com a família. Então, esse ato de cozinhar, experimentar receitas novas e praticar e entregar amor e afeto pela comida, isso também melhora essa nossa relação por 3 fatores. Um fator
é que a gente vai selecionar quais são os ingredientes que a gente vai colocar ali. E ainda que sejam ingredientes que para muitas pessoas têm a ideia do terrorismo nutricional, que isso não pode, aquilo não pode, etc. Ainda que tenha isso, é você que está selecionando a quantidade, é você que está selecionando qual é a qualidade e etc. Então, bom, tem muito assunto para a gente falar aqui sobre terrorismo nutricional, inclusive, mas é interessante falar disso, é interessante falar do seguinte: quando a gente está cozinhando, a gente sacia 3 fomes, né? 3 tipos de fome. A fome visual, a fome do olfato e a fome do estômago, né? Para além da fome do paladar, enfim, mas o contato com o alimento ali no preparo, ele faz com que a nossa saciedade chegue muito mais rápido, seja muito mais percebida pelo fato da gente estar vendo aquele preparo, aquele empratamento bem feito, aquela mesa bem posta, o cheiro também, que a gente se alimenta do cheiro enquanto a gente está preparando, isso promove mais saciedade. Então, quando a gente vai sentar para comer, fica muito mais fácil a gente se conectar com o momento de parar. O que faz a gente não ter aquela sensação de culpa por ter descontrolado, por ter exagerado, etc. Na verdade, todo esse processo faz com que a gente tenha, na verdade, mais domínio mesmo das quantidades. Um outro ponto interessante é porque cozinhar... Olha só que interessante isso que eu vou trazer aqui para vocês. Cozinhar é um ato de empoderamento. Quando você está ali preparando, você está aí próximo da comida, você escolheu os ingredientes, como a Thalita colocou, você vai preparar. Cozinhar é um processo que, na verdade, é um ritual. E nesse ritual, você vai experienciando para além de experimentar. Então, você experiencia. E aí você coloca e você prova aqui, você diz, nossa, tá faltando sal, vou colocar mais sal. E você bota mais sal e você vê que tá faltando uma outra coisa. Ou então você diz, caramba, ficou muito bom. E aí você traz para as pessoas, você testa, você vem e você se empodera. Cozinhar é um ato de empoderamento. O empoderamento não está pautado, gente, no que a sociedade traz pra gente, sobretudo nós mulheres. Coloque um cílio bem grandão que você vai ficar empoderada. Bota aí um silicone que você vai se sentir empoderada. Não, nós podemos nos sentir empoderada de várias formas. Poder cozinhar, inclusive para você mesma. Você poder preparar um jantar para você mesma. E aí eu pergunto, quanto tempo tem que você não sai com você mesma? E quando eu falo sai, não estou falando agora em tempos de pandemia, mas há quanto tempo você não tem um date com você mesma? De preparar um jantar para você mesma, de tomar um banho gostoso, passar um hidratante, um perfume gostoso para você, sabe? Para você, de se convidar para jantar, de vestir a mesa, como a gente chama, né? Colocar uma toalha bonita, colocar um prato que você goste, uma louça bonita, sabe? Olha para você, se empodera, sabe? E se aproximar da cozinha, se aproximar do alimento, é um ato de empoderamento. E quando a gente começa a abrir esse leque do empoderamento, a gente vai para outros lugares. A gente também está falando de autoestima, a gente também está falando de você ter um olhar muito próximo da tua própria essência. Porque cozinha, minha gente, cozinhar, quem cozinha aqui sabe disso, se você cozinha num dia que você está sentindo muita raiva, por exemplo, né? O alimento ali, ele se manifesta exatamente da forma como você está se sentindo. Então, quando a gente fala da intenção de se aproximar, de fato, do alimento, de você ir para a cozinha, a gente está falando de uma das maneiras de você combater um sabotador, que é o medo da comida. Tem gente que tem medo da comida, tem gente que tem medo do alimento, porque considera que não tem absoluto... a gente usa a palavra domínio porque nós não gostamos da palavra controle, porque para a gente controle é uma ilusão e a gente vai para outro caminho aqui. Mas a pessoa não se sente no domínio ali das quantidades, não se sente confortável para se relacionar com a comida. E muitas vezes esse sentimento de culpa na relação com a comida vem justamente por conta de outro sabotador, que é você ficar polarizando os alimentos. Não, isso aqui está na caixinha do que é certo, isso aqui está na caixinha do que é errado. Então, se eu como aquilo que eu efetivamente considero errado, né? É aquela coisa, eu não posso. Tem gente, por exemplo, que tem isso com o pão.
A gente come pão todos os dias. Acho que se em algum dia da vida a gente tivesse que tirar o pão por alguma razão, acho que a gente infartaria. O pão pra gente é um alimento muito ancestral, sobretudo pra mim. Sou neta de italianos, então a minha avó era daquelas italianas que andava de avental pela casa e um pano pendurado no braço, sabe? Então, o pão pra mim tem um significado muito forte. E aí eu abro aqui um parênteses. Comece a perceber qual é o significado que determinados alimentos têm na sua vida. Porque o pão, para mim, é ancestral, né? Então, quando a gente está comendo, quando a gente está fazendo, enfim, seja um pão ou seja qualquer outro alimento, a gente se conecta com isso. Só que, olha só, imagine você tendo o pão como um grande aliado, porque, gente, o pão sacia, pelo menos para mim. O pão, além de tudo, de ser um alimento ancestral para mim, que me lembra da minha avó, que me conecta, é uma coisa que, assim, fisiologicamente mesmo, me sacia, né? É a comida, como a Thalita diz, né? Que alimenta o corpo e a alma. E aí, imagine só você julgando o pão, dizendo que você acha que o pão você não deveria comer. Porque alguém falou que pão engorda, que carboidrato depois das 18 horas dá problema. Quer dizer que se tu come até as 17h59, tá bom. Então, assim, tem umas coisas meio doidas assim, né? Mas não posso comer pão. Se eu não posso comer pão e eu tenho essa percepção, o pão ele passa a ser um alimento para mim. Permitido ou proibido? Eu não posso. Proibido. Proibido, certo. Mas eu tenho vontade de comer pão. E eu acesso essa vontade. Quando eu acesso essa vontade, tendo em vista que eu considero que está errado, quando eu acesso efetivamente essa vontade, eu tenho uma sensação de estar acertando ou de estar errando? Estar errando total. Né? Tô errando. E aí, já que eu tô errando e eu não deveria comer, mas agora eu tenho, o que eu faço com esse pão? Nossa. Eu como até me acabar. Porque já que eu não sei quando eu vou poder comer de novo, porque na minha cabeça eu tenho certeza que amanhã vai entrar um espírito em mim, eu não vou mais sentir vontade de comer pão. Não vou mais sentir. Só que aí, depois disso, vem um sentimento de quê? De alívio ou de culpa? Culpa. E se eu tenho esse sentimento de culpa, eu acho que eu posso comer o pão ou que eu não posso? Que eu não posso. E aí, gente, percebe como nunca sai desse lugar? É um cachorro que corre atrás do próprio rabo. Gente, a solução disso tá lá no primeiro pensamento. Eu posso. Está tudo bem. Se eu quiser pão daqui a 15 minutos de novo, tem pão. Ai, mas eu vou me desesperar. Não se preocupe. Acostume o teu cérebro a se conectar, a estar próximo daquelas comidas, daqueles alimentos que você considera que são errados. Porque assim, se imagine com 2 anos de idade. Você está comendo pão. Você está se esbaldando naquele pão. E você vai comer até quando você quiser. Uma criança de 2 anos, cujos pais estão trazendo a comida até a boca da criança, chega uma hora. A comida pode estar maravilhosa, só que chega um momento que a criança não quer mais. Não tem Cristo que faça aquela criança botar comida para dentro. Ela bate na colher, ela vira de um lado, ela vira de outro, porque ela sabe que vai ter. Ela sabe que tem intuitivamente. A grande questão é que a gente perde essa nossa intuição na relação com o corpo e com a comida. Falando especificamente do corpo, uma criança de 2 aninhos se olhando no espelho, ela se olha, ela se venera ali, ela ri, às vezes ela faz careta, ela usa o corpo dela de todas as formas possíveis, ela cai, ela levanta, ela não está preocupada se está com um furo de celulite, alguma coisa assim na bunda, algum negócio desse, ela usa o corpo dela. Quando é que a gente perde isso? Por que a gente perde isso? A gente perde isso porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que determina que alguns padrões precisam acontecer para que a gente possa se sentir gente. E o maior erro que a gente pode cometer é acreditar numa loucura dessa. Porque é quando a gente se desconecta do todo. É quando a gente, realmente se desconecta. E eu acho que é exatamente isso que você falou. É bem no momento quando a gente está crescendo, assim, porque a gente é muito simples quando a gente é criança, a gente não tá nem aí, se tá com uma dobrinha, uma gordurinha, qualquer coisa, a gente tá, tipo, bem com o corpo que a gente tem. Mas eu acho que são tantas influências, assim, em todos os lugares, né? Televisão, é cinema, é série, é revista, é jornal, é na rua, é o boca a boca,
Que aí vem essa questão que a gente já tinha comentado também, que pode ser mais um sabotador da nossa alimentação que a gente traz lá da infância, que fala, você tem que ser assim, você tem que ser assim, você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo, se você tiver esse corpo, você não vai fazer isso, ou você não vai ser, não vai encontrar ninguém. E aí é uma bomba de tantas informações ruins e negativas que a gente cresce e aprendendo, achando que isso é o certo, que é exatamente isso. Eu acho que precisa ir atrás, entender isso. E eu acho que complementando essa questão que você falou da cozinha, eu acho que de sair com você mesma, eu acho que é isso, é um agrado pra gente. A gente já fica tão cansado da rotina do dia a dia, seja estudando, seja trabalhando, seja cuidando de alguém. Então, eu acho que é aquele agrado, é a nossa máscara facial de noite, é aquele sonzinho de mar enquanto você tricota, é aquele desenho que você faz, é aquele jardim que você cuida. É aquilo que te deixa bem para você estar bem para o mundo também. Então, eu acho isso fundamental. Eu digo isso porque eu comecei esse ano a terapia também, e para mim tem sido assim, a melhor coisa do mundo. E nessa terapia eu descobri isso, descobri que eu estou em primeiro lugar, assim como vocês comentaram. Então, é respeitar meu corpo, respeitar meu tempo, respeitar a minha vida, para que eu consiga me colocar no mundo também. Então, tudo isso que vocês falaram, assim, é incrível, queria tatuar na minha testa tudo que vocês comentaram já, porque eu acho que são dúvidas e são questionamentos que às vezes as pessoas nem pensaram em fazer, porque, mais uma vez, são tudo que é automático na nossa vida. Então a gente meio que, eu acho que ignora de uma forma natural e não pensa em ir atrás, porque eu acho que isso não é uma área que a gente possa desenvolver ainda, né? Uma coisa interessante para trazer aqui para as pessoas, né? Que talvez você que está aí assistindo a gente, você está pensando, gente, esse papo tá massa, é tudo bonito que vocês falam, mas minha gente, e a prática desse trem aí, como é que faz? Como é que eu faço? Percebi, já caiu a ficha aqui, percebi que eu tô nessa confusão toda, né? O que eu faço? A primeira coisa, gente, que é importante a gente trazer aqui para vocês é o seguinte: respira. Não é uma corrida contra o tempo. Não precisa ser uma corrida contra o tempo, porque além de tudo, a gente vem de uma geração que se aos 30 anos você não tiver um apartamento, um carro e você não tiver sucesso profissional dentro do que a sociedade considera que é efetivamente sucesso profissional, você não é nada. Então já é natural que a gente tenha esse sentido de urgência para, beleza, caiu a ficha, já compreendi, veio para cá e agora, né? Como é que eu faço para movimentar tudo isso? São vários né? os padrões que a gente tenta se encaixar, né? Os padrões que a sociedade nos colocam como o certo, como o correto, como o que deveria acontecer. E aí, o primeiro passo é: sinta um pouquinho isso. Fica um tempinho com isso. Nós não fomos educados, gente, sobretudo a nossa geração, a sentir o caos, a trazer o caos para perto. Eu me lembro quando era criança, minha avó, baita italianona que ela era, né? Eu caía de bicicleta e ela tinha uma coisa que ela dizia: levanta, levanta, não foi nada, não foi nada. Eu lembro até hoje de um momento de uma queda de bicicleta que eu ralei a minha mão e sujou de terra, e ela pegou, segurou assim a minha mão, ela me olhava e dizia assim: não foi nada, não foi. E aquilo doía, ela mexia, aquilo doía. Eu lembro de conscientemente pensar: como é que a senhora está dizendo que não foi nada se está doendo? Não conseguia nem falar. Ou seja, nós fomos educados de uma forma geral a acolher o nosso próprio caos. Então, tudo aquilo que nos causa desconforto, nós somos ensinados de uma forma geral ou a reprimir, ou a segurar, ou então a repelir. Uhum. Só que o que acontece? Total. Tudo aquilo que a gente reprime intensamente e aquilo que a gente repele intensamente vem com muita força. Ou implode. Ou implode. Então a gente explode, porque aí a gente segura e o baldinho enche, né? Mas o que acontece? O que eu quero dizer com isso para arrematar e alinhavar essa reflexão? Você pode estar com a sua cabeça cheia aí, com tantas informações que a gente está passando aqui para você. Porque realmente as fichas vão caindo. Para algumas pessoas não é nem ficha, é um orelhão inteiro que vai caindo. Não precisa você ter um sentido de urgência. Se isso coube para você, se isso se encaixou na sua realidade, sinta um pouquinho isso. Se permita sentir, se permita entrar em contato com essas vulnerabilidades. Dê um tempinho para tudo isso se acomodar dentro de você. Vai lendo uma coisa aqui, lendo uma coisa acolá, conversando. Tem o perfil da Namu, que você pode entrar e você tem uma gama de possibilidades, né? Vários cursos,
que vai desde o espírito até o próprio corpo, então tem muita coisa que Uhum. você pode ver. Você pode entrar no nosso perfil também, a gente sempre faz altas reflexões no nosso perfil em relação a isso. Então, você pode ler uma coisa aqui, outra coisa colar, e tentando se encaixar ali nesse novo cenário, nesse novo mundo. Deleta das redes sociais as musas fitness que falam pra você que dieta é o que vai resolver. Uhul, força, foco, fé. Sai dessa, faça uma limpa nas suas redes sociais. Exatamente, Você é um é o excelente dia. jardineiro, seu inconsciente é o jardim, é você que está alimentando tudo aquilo que você escuta, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você fala. Isso reflete em quem você vem sendo. Então, faça uma limpa das redes sociais, cuidado com o que você está assistindo, inclusive nos canais abertos, na televisão. Qual é o tipo de filme que você assiste? Qual é o tipo de série que você assiste? Né? Tem muita... Nós tivemos uma paciente, por exemplo, ela tinha uma questão muito patológica em relação à desconfiança. Quando a gente foi aprofundar, fomos investigar, não vou falar aqui qual é a série, porque pode ser gatilho para alguém, mas ela assistiu uma série no Netflix que era toda pautada em desconfiança o tempo todo. Então, essa série alimentava, né, algo que já existia dentro dela. Então, a gente precisa entender, bom, se eu fico polarizando os alimentos, se eu fico indo atrás do que é certo e o que é errado, se eu estou detestando e odiando o meu corpo, não faz o menor sentido eu seguir perfis de musas fitness. Gente, eu não tenho nada contra essas pessoas. O que nós temos contra, e que é muito nosso estado de militância aqui, é para essa enxurrada de informações de forma totalmente equivocadas na relação com a comida e com o corpo. Essa mentalidade que reforça o terrorismo nutricional e essa mentalidade que reforça também a restrição. O efeito manada rumo a um padrão de beleza. Né? Você só vai ser satisfeito ou estar satisfeito consigo mesmo se você tiver dentro desses padrões que são impostos socialmente de maneira muito pensada, né? A sociedade, ela reproduz, ela repercute de maneira inconsciente, mas as sementes, elas vêm de fontes muito bem pensadas. Então, agora que você está tendo contato um pouquinho maior com isso, comece a filtrar. É o que a gente chama de contágio social, né? Aquilo, as informações, as pessoas, os vídeos, os cursos que a gente se permite, enfim, estar em contato, retroalimenta uma mentalidade que pode ser tanto favorável quanto desfavorável. Aqui a gente está promovendo algo que é leve, que é sustentável, que é constante. Então, essa parceria aqui dessa live, ela está muito nesse sentido, de trazer para você fontes que possam ser fontes de semente para o seu jardim da mentalidade, que possam só trazer frutos, flores que façam que você tenha uma relação de paz com o seu corpo, com a comida. Exatamente. Gente, ó, infelizmente eu tenho que encerrar essa live, mas assim, por mim, eu ficaria aqui, pegaria uma pipoquinha aqui, ficaria com vocês até de madrugada, porque assim, é incrível conversar com vocês, é muito bom. Eu tô vendo aqui nos comentários as pessoas também falando muitas coisas legais. A Quitutes Vegan também comentando que é olhar o nosso ser, respeitando nossa naturalidade. É uma cobrança muito gigante ser prematuro o quanto antes. Isso é total. Para quem está falando que que tá meio ruim a internet, a live vai estar disponível para vocês verem quantas vezes, emoldurar, colocar na sala para todo mundo ver hoje à noite, na hora da novela, entendeu? Que é muito mais legal do que a novela. E aí, eu acho que vai ficar salva assim a live. Pode ficar tranquila, Renata. Para a gente finalizar, então, aqui, olha só que legal. Peraí. Tem alguém falando aqui. Eu quero sequilho. Estou comendo sequilho e preparei com goiabada só para ouvir vocês. Manda pra gente que a gente vai adorar receber. Quem sabe a gente faz uma próxima live. Mas ó, até passou aqui um comentário falando assim, que tal fazer um podcast do Namu com a NutriMind? E a resposta é sim. Nossa, com certeza. Genial. A gente vai pensar nessa ideia aí para o futuro. Mas eu acho que para a gente finalizar esse papo, eu acho que é isso. Eu espero que muitas fichas, muitos orelhões tenham caído das pessoas que estão assistindo a gente agora. Eu acho que é isso. É começar a olhar para si mesmo, olhar para dentro de você,
Pensar essa maneira de como você pode se satisfazer, quais são os agrados que você pode fazer para você mesmo. Eu acho que isso que você comentou das redes sociais é assim, é algo fundamental, fundamental mesmo. Se você segue alguém que você vê que é um possível gatilho para você por uma questão de trabalho, por uma questão de alimentação, por uma questão que essa pessoa tem um corpo que talvez você queira chegar e acha que você vai se sentir plena ou pleno com esse corpo, talvez agora seja o momento de não seguir mais essa pessoa, procurar ajuda, procurar conhecer mais. Como as meninas já comentaram também, o perfil delas tá cheio de conteúdo, vários destaques de vários vídeos que elas já fizeram. Então é só lá no nutrimind.me, que tem muito conteúdo bacana sobre diversos temas também. Eu queria abordar hoje sobre sedentarismo também, mas a gente já passou um pouquinho aqui do tempo, mas se vocês forem lá, também já falaram disso. Aqui no feed do Namu a gente também tem. Quem quiser conhecer um pouco mais como achar esse equilíbrio entre o corpo e a mente, o Namu tem cursos de meditação, tem cursos de alimentação, alimentação vegana, alimentação japonesa, alimentação, todos os tipos de alimentação. A gente tem inúmeros cursos de yoga, pilates, fitness também. E a gente tem alguns materiais gratuitos também, então quem ainda não conhece o Namu pode conhecer. E, gente, Thalita, Carol, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui essa tarde com a gente. Eu estou muito feliz de conversar com vocês. Vocês são pessoas incríveis, maravilhosas. Eu só desejo todo o sucesso do mundo para vocês e saibam que o Namu está sempre aqui para vocês. Gratidão, Obrigada, igualmente. Gente, vocês que ficaram aqui com a gente, obrigada por terem disponibilizado esse tempo. Nada é por acaso, né? As mensagens, a gente acredita muito que tudo que chega até nós, né? Chega por algum motivo, por alguma razão. Então, que isso ancore, que todas essas percepções ancorem na sua consciência, para que você possa, primeiro, ter um tempinho para sentir tudo isso. Se coloca nesse espaço de sentir um pouquinho tudo isso e depois deixa que o universo se encarrega de te abrir as portas, porque abre. É isso. Gratidão pelo espaço, pela oportunidade de fazer essa troca. A gente estava muito aberta, né, para responder, enfim, as dúvidas, as questões, mas a gente acredita muito que as nossas palavras, as nossas falas, elas vêm de acordo com o que as pessoas precisam escutar, precisam estar em contato. Então, a gente espera que possamos ter contribuído para a nova mentalidade de vocês, para se abrirem para uma nova perspectiva na relação com o corpo e na relação com a comida. De paz, né? Que tenha paz. Total, de paz. Exatamente. E só para finalizar, claro, a meta claro. da quarentena, a meta do isolamento é sobreviver. Não é emagrecer não, viu, gente? Olha, melhor frase, não vou nem falar mais nada. A melhor frase para terminar essa quarentena, ó, quem dera. Essa live. Meninas, muito obrigado. Beijo, gente, tchau. Até uma próxima live aqui no Namu, então. Até uma próxima, com certeza. Beijo, gente. Tchau, tchau.